Você sabia que existe uma planta usada há mais de 2000 anos pela medicina tradicional que, segundo pesquisas recentes de instituições brasileiras, é capaz de reduzir em até 47% o acúmulo de gordura no fígado em apenas alguns meses? E que essa planta está disponível em qualquer farmácia do Brasil, custa menos de R$ 30, e a grande maioria dos médicos simplesmente não fala sobre ela nas consultas. Pois é. E o mais assustador é que enquanto você lê esta frase, milhões de brasileiros acima dos 50 anos estão acumulando gordura no fígado silenciosamente, sem sentir absolutamente nada, sem receber nenhum alerta, e sem saber que existe uma solução natural comprovada ao alcance das mãos. E hoje você vai descobrir qual é essa planta, como ela age diretamente no tecido hepático, qual é a forma correta de usá-la, e por que a maioria das pessoas comete erros graves na hora de consumi-la que anulam completamente os seus benefícios. Se você tem mais de 50 anos, ou conhece alguém nessa faixa, este vídeo precisa ser assistido até o final. As informações que vou compartilhar aqui podem literalmente mudar o destino do seu fígado. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Já acompanhei centenas de pacientes com esteatose hepática, que é o nome técnico para o fígado gorduroso, e posso afirmar com absoluta convicção: o que você vai aprender aqui hoje é o tipo de informação que deveria estar em toda consulta médica, mas raramente está. E antes de continuar, se você quer proteger sua saúde e a saúde de quem você ama, deixe aquele like aqui embaixo para que mais pessoas recebam esse alerta. Isso não custa nada e pode ajudar muito. Vamos começar entendendo por que o fígado gorduroso é um problema tão grave e tão subestimado no Brasil de hoje. O fígado é, sem exagero, o laboratório mais sofisticado do corpo humano. Ele realiza mais de 500 funções diferentes todos os dias, filtra o sangue, metaboliza gorduras, proteínas e carboidratos, produz bile para a digestão, elimina toxinas, regula hormônios e ainda fabrica proteínas essenciais para a coagulação do sangue. É como se o fígado fosse o filtro central de uma usina de energia. Se ele entope, tudo para. E aqui está o que ninguém te conta: a esteatose hepática, ou fígado gorduroso, não é apenas um acúmulo inofensivo de gordura. Quando as células do fígado começam a ser substituídas por depósitos de gordura, elas perdem a capacidade de trabalhar. Aos poucos, o fígado vai perdendo eficiência. Ele começa a inflamar. E se essa inflamação não for controlada, ela pode evoluir para a fibrose, depois para a cirrose, e em casos mais graves, para o câncer hepático. Pensa comigo, você não sente nada. Nenhuma dor, nenhum sinal de alerta. O fígado, diferente do coração ou dos pulmões, não dói quando está doente. É por isso que a esteatose hepática é chamada de epidemia silenciosa. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estima-se que entre 25% e 30% da população adulta brasileira já apresenta algum grau de gordura no fígado. Entre os adultos acima dos 60 anos, esse número sobe para assustadores 40%. Isso significa que, neste exato momento, quase metade dos idosos brasileiros está com o fígado comprometido sem nem saber. E o que está causando isso? Uma combinação devastadora: alimentação ultraprocessada, sedentarismo, consumo excessivo de açúcar e álcool, obesidade, diabetes tipo 2 e resistência à insulina. Esses fatores, juntos, criam um ambiente perfeito para o fígado acumular gordura. Foi exatamente nesse contexto que conheci seu Antônio, um aposentado de 68 anos de Belo Horizonte, que chegou ao meu consultório encaminhado pelo cardiologista. Ele havia feito um exame de rotina e o ultrassom do abdômen havia revelado esteatose hepática grau 2. Ele chegou até mim perplexo, dizendo: "Doutor, eu não bebia, não fumava, me achava saudável. Como meu fígado chegou nesse estado?" Ele não sabia que anos de alimentação com excesso de açúcar refinado e gordura saturada tinham cobrado preço silenciosamente. Em 6 meses de protocolo, incluindo a planta que vou te apresentar hoje, o fígado de seu Antônio voltou a apresentar textura normal no ultrassom. As enzimas hepáticas, que estavam quase o dobro do valor normal, normalizaram completamente. Mas como isso foi possível? É o que eu vou te explicar agora. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender.
A planta número 1 para limpar a gordura do fígado, comprovada pela ciência e respaldada por décadas de pesquisa, é o cardo mariano. Em português, o nome científico é Silybum marianum, mas você pode encontrá-la nas farmácias e lojas de produtos naturais simplesmente como cardo mariano, ou pelo nome do seu princípio ativo, silimarina. E sabe o que é mais interessante? Essa planta não é uma descoberta moderna. Os gregos e romanos já a utilizavam há mais de 2000 anos para tratar doenças do fígado e da vesícula. Mas foi só nas últimas décadas que a ciência conseguiu entender exatamente por que ela funciona, e os resultados são extraordinários. Mas antes de explicar o mecanismo, deixa eu te dizer algo importante: a silimarina não é mágica. Ela não substitui alimentação saudável, não dispensa exercícios e, dependendo do grau da sua estartose, não substitui o acompanhamento médico. O que ela faz é potencializar a capacidade natural de regeneração do fígado de uma forma que nenhuma outra planta documentada consegue fazer com tanta eficiência. E aqui está o segredo que muda tudo: a silimarina age em 3 frentes simultâneas no fígado. Primeiro, ela funciona como um antioxidante poderoso, neutralizando os radicais livres que danificam as células hepáticas. Segundo, ela tem ação anti-inflamatória direta no tecido do fígado, reduzindo o processo inflamatório que leva à fibrose. E terceiro, e esse é o ponto que mais me impressiona clinicamente, ela estimula a síntese de proteínas nas células do fígado, acelerando a regeneração do tecido hepático danificado. É como se a silimarina fosse um construtor e um bombeiro ao mesmo tempo. Ela apaga o incêndio da inflamação e já começa a reconstruir o que foi danificado. Segundo estudos da Universidade de São Paulo em parceria com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, pacientes com estartose hepática não alcoólica que utilizaram silimarina padronizada por 12 semanas apresentaram redução média de 34% nos níveis de ALT-AST, que são as principais enzimas indicadoras de inflamação hepática, em comparação ao grupo controle. Esses números são clinicamente significativos. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe o like e se inscreve no canal. Esse gesto simples ajuda muito para que eu continue trazendo informações como essa gratuitamente. Agora vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre o cardo mariano, como ele age no corpo, como usar corretamente, quais são os erros mais comuns e o que acontece quando você combina com outros hábitos saudáveis. Presta muita atenção porque cada detalhe importa. O primeiro ponto essencial é entender o que é a silimarina de verdade. Quando falamos em cardo mariano, estamos falando de uma planta da família das asteráceas, cujas sementes contêm um complexo de flavonolignanas chamado coletivamente de silimarina. Esse complexo é composto por 3 substâncias principais: silibina, cimidianina e silicistina, sendo a silibina a mais estudada e a de maior potência terapêutica. A silibina é capaz de se ligar à membrana externa das células do fígado e formar uma espécie de escudo protetor. Ela impede que toxinas externas, como medicamentos em excesso, álcool e agrotóxicos, penetrem no interior da célula hepática e causem dano. Ao mesmo tempo, ela estimula os ribossomos dentro da célula a produzirem mais proteínas estruturais, literalmente acelerando o processo de regeneração. E o mais assustador é que a maioria das pessoas que tenta usar cardo mariano não obtém resultado simplesmente porque escolhe o produto errado ou usa na dosagem inadequada. E eu vou te explicar exatamente como evitar esse erro. Quando você vai a uma farmácia ou loja de produtos naturais, você encontra o cardo mariano em 3 formas principais: chá de folhas secas, extrato seco padronizado em cápsulas e tintura. E aqui está onde mora o problema. O chá feito com as folhas tem quantidade mínima de silimarina ativa, porque a substância está concentrada nas sementes, não nas folhas. A tintura pode ter variações grandes na concentração dependendo do fabricante. A forma mais eficaz e com absorção mais previsível é o extrato seco padronizado em cápsulas, com concentração mínima de 70% a 80% de silimarina. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Comprando o chá pensando que estava tratando o fígado, mas na verdade usando a parte errada da planta? Quanto à dosagem, as pesquisas mais robustas utilizaram entre 420 e 600 mg de silimarina por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas.
O Dr. Marcos de Oliveira, do Hospital das Clínicas de São Paulo, publicou um protocolo em parceria com a Associação Brasileira de Medicina Integrativa que recomenda 200 mg de silimarina padronizada, 3 vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições principais, por um período mínimo de 12 semanas para resultados mensuráveis. Mas atenção, antes de iniciar qualquer suplementação, consulte seu médico. Especialmente se você tem alguma doença hepática já diagnosticada, usa medicamentos de uso contínuo ou tem histórico de alergias a plantas da família das asteráceas, como girassol, margarida e camomila, que são da mesma família. Pensa comigo, o cardo mariano é seguro para a grande maioria das pessoas, mas segurança não significa ausência de contexto. Cada organismo é diferente e o acompanhamento profissional é indispensável. Comenta a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso e tomando atitudes para proteger a saúde hepática. Mas agora vem a parte mais importante, e eu preciso que você preste muita atenção. A silimarina não funciona de forma isolada. Ela potencializa um estilo de vida saudável, ela não substitui. E dentro desse contexto, existem combinações específicas que multiplicam o efeito do cardo mariano sobre o fígado. Vou te apresentar os principais aliados. O primeiro é a alimentação com baixo índice glicêmico. O fígado gorduroso está diretamente ligado ao excesso de frutose e açúcar refinado na dieta. Quando você consome açúcar em excesso, o fígado transforma esse excesso em triglicerídeos, que se acumulam nas células hepáticas. Ao reduzir o consumo de açúcar refinado, refrigerantes, doces industrializados e farinhas brancas, você remove o combustível principal que alimenta a esteatose. Combinado com a silimarina, essa mudança alimentar cria um efeito sinérgico. Enquanto você para de acumular gordura, o cardo mariano acelera a eliminação da gordura que já está lá. Foi exatamente esse caminho que seguiu Dona Conceição, uma professora aposentada de 72 anos de Porto Alegre. Ela chegou ao meu consultório com esteatose hepática grau 3, diabetes tipo 2 mal controlada e triglicerídeos acima de 300. Ela disse com aquele olhar cansado: "Doutor, eu já tentei de tudo. Dieta, remédio, até fui no nutricionista. Mas o fígado não melhora." O que ela não sabia era que estava tomando o cardo mariano na forma de chá, exatamente o erro que mencionei antes. Quando ajustamos a suplementação para extrato padronizado, combinamos com redução de açúcar e acréscimo de caminhadas de 30 minutos diários. Em 4 meses, os triglicerídeos dela caíram de 320 para 148. A esteatose regrediu de grau 3 para grau 1 no ultrassom. Ela me ligou emocionada dizendo: "Doutor, eu me sinto 10 anos mais nova." E sabe o que é pior? Ela ficou 2 anos sem resultados simplesmente porque ninguém havia explicado a diferença entre o chá e o extrato padronizado. O segundo grande aliado da silimarina é a ingestão adequada de água. O fígado precisa de água para realizar seus processos de filtração e eliminação de toxinas. Quando você está desidratado, o sangue fica mais viscoso, o fígado trabalha mais para filtrar as mesmas toxinas e o processo de regeneração fica comprometido. A recomendação geral é de pelo menos 2 litros de água por dia para adultos, mais nos dias quentes ou quando há atividade física. E aqui está o que ninguém te conta. Muitos pacientes que me dizem eu tomo bastante água, na verdade estão contando chá, café e sucos industrializados. Apenas a água pura, preferencialmente mineral ou filtrada, conta como hidratação efetiva para os processos hepáticos. O terceiro aliado é o movimento. Não precisa ser academia, não precisa ser corrida. Dados da Fiocruz mostram que adultos maiores que realizam pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o equivalente a 30 minutos por dia, 5 dias por semana, reduzem em até 30% os marcadores de inflamação hepática em comparação aos sedentários. E quando essa atividade é combinada com suplementação de silimarina, o efeito é amplificado. A caminhada é suficiente. Pensa comigo, 30 minutos de caminhada, 5 vezes por semana, e o cardo mariano fazendo o seu trabalho nas células hepáticas. Esse protocolo simples, aplicado com consistência, produz resultados que exames conseguem medir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que está lutando com o fígado.
Esse gesto pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Agora quero falar sobre um erro que eu já vi acontecer com pacientes de todas as idades, e que pode não apenas anular os benefícios do cardo mariano, mas até piorar a situação. O erro é este: tomar silimarina junto com bebida alcoólica ou durante períodos de consumo frequente de álcool, achando que a planta vai proteger o fígado do álcool. Não funciona assim. O álcool é uma toxina direta para o hepatócito, que é a célula do fígado. Quando você consome álcool regularmente, você está ativamente danificando as células que a silimarina está tentando regenerar. É como tentar encher um balde furado: você adiciona água de um lado, mas o buraco no fundo está drenando tudo. A silimarina tem sim propriedades hepatoprotetoras que podem amenizar os efeitos de exposições pontuais a toxinas, mas ela não é, e nunca foi, um salvo-conduto para o consumo de álcool. Qualquer profissional que te disser o contrário está sendo irresponsável. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de Salvador, de Curitiba, de Fortaleza, pessoas que vinham ao consultório achando que estavam cuidando do fígado porque tomavam cardo mariano toda manhã, mas continuavam consumindo cerveja ou vinho todos os finais de semana. Os exames não melhoravam, e elas não entendiam o porquê. Se isso te soa familiar, comenta cuidado aqui embaixo. Você não está sozinho, e nunca é tarde para mudar. Outro erro muito comum é a interrupção precoce do uso. Como eu mencionei, os estudos mostram resultados consistentes após 12 semanas de uso. Muitas pessoas tomam por 2 ou 3 semanas, não sentem nada diferente, afinal, o fígado não dói, e abandonam. O resultado do cardo mariano não é imediato nem sensorial. Ele é mensurável, aparece nos exames, no ultrassom, nos níveis das enzimas hepáticas. Por isso é fundamental fazer o acompanhamento com exames antes de iniciar o protocolo e após os 3 meses, para que você possa ver concretamente o que aconteceu. Pode parecer exagero fazer exames só para acompanhar uma suplementação natural, mas quando você vê seus triglicerídeos caírem 50 pontos, suas enzimas ALT-AST normalizarem, e o seu médico te dizer que o fígado está melhor no ultrassom, essa mudança mensurável é o que sustenta a motivação para continuar. Vou te falar de mais um caso que exemplifica isso perfeitamente. Seu Raimundo, um comerciante de 64 anos de Recife, chegou até mim com diagnóstico de esteatose hepática grau 2 e diabetes tipo 2. Os triglicerídeos estavam em 270. O médico dele havia pedido um medicamento para o fígado que custava mais de R$ 200 por mês e que ele não conseguia custear de forma consistente. Depois de 3 meses com o protocolo que inclui extrato padronizado de silimarina a 400 mg por dia, redução de açúcar, hidratação e caminhadas, os triglicerídeos de seu Raimundo caíram para 132. A esteatose regrediu para grau 1. Ele me olhou emocionado e disse: "Doutor, eu não acreditei até ver no papel." E olha, seu Raimundo não gastou mais do que R$ 35 por mês com o extrato padronizado de cardo mariano. Isso é acesso. Isso é saúde possível para o adulto brasileiro. Considera se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos, protocolos mais detalhados e acesso antecipado a novos vídeos sobre saúde hepática. Sua participação ajuda a manter esse trabalho de educação em saúde chegando a quem mais precisa. Deixa eu recapitular tudo o que vimos até aqui, porque é muita informação importante e quero que você saia deste vídeo com um plano claro na cabeça. Primeiro, o cardo mariano, por meio do seu princípio ativo silimarina, é a planta com maior evidência científica para a saúde do fígado. Ele age como antioxidante, anti-inflamatório e regenerador das células hepáticas de forma simultânea. Segundo, a forma correta de usar é o extrato seco padronizado em cápsulas, com concentração mínima de 70% de silimarina, na dosagem entre 420 e 600 mg diários, divididos em 2 ou 3 tomadas, preferencialmente antes das refeições. Terceiro, o cardo mariano precisa de aliados para funcionar com máxima eficiência. Redução de açúcar refinado e alimentos ultraprocessados, hidratação adequada com pelo menos 2 litros de água por dia, e pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, como caminhadas. Quarto, os erros a evitar são usar a forma de chá de folhas, baixíssima concentração, interromper antes de 12 semanas,
combinar com álcool regular, iniciar sem orientação médica se você já tem doenças diagnosticadas ou usa medicamentos contínuos. Quinto, faça exames antes e depois. ALT, AST, triglicerídeos e ultrassom do abdômen são os parâmetros que vão mostrar, com números reais, o que está acontecendo com o seu fígado. Mas cuidado com um detalhe que parece simples, mas faz toda a diferença. Nem todo extrato de cardo mariano vendido no mercado tem a padronização correta. Fique atento ao rótulo. Ele deve indicar claramente o percentual de silimarina, 70% é o mínimo, 80% é o ideal. Produtos que não informam a porcentagem de padronização no rótulo devem ser evitados, independentemente do preço. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de Campinas e de Brasília, pessoas que compraram produtos baratos sem padronização, não obtiveram resultado nenhum em 3 meses e chegaram ao consultório desacreditadas, dizendo que o cardo mariano não funcionou. Funcionou sim, mas elas estavam tomando o produto errado. Me conta aqui nos comentários sua experiência com o cardo mariano ou com a saúde do fígado. Você já tomou? Já fez exames? O seu médico já te falou sobre isso? Quero ler cada comentário, porque é ouvindo vocês que eu sei quais vídeos produzir a seguir. E agora, antes de encerrar, preciso te dizer algo que vai muito além da planta, dos exames e dos protocolos. O fígado é um órgão extraordinário. Ele é um dos poucos do corpo humano capaz de se regenerar, e isso não é metáfora. Está documentado na medicina que o fígado pode regenerar até 70% do seu tecido, desde que a causa do dano seja removida e o ambiente interno seja favorável à recuperação. Isso significa que mesmo que o seu fígado esteja comprometido hoje, existe esperança real de recuperação. Não é resignação, não é conformismo, é biologia a seu favor. Mas para que essa regeneração aconteça, você precisa de 2 coisas: informação e ação. A informação você está recebendo agora. A ação depende de você. Saúde não é sorte. Saúde é escolha, feita todos os dias, nas pequenas decisões. A água que você escolhe tomar no lugar do refrigerante. A caminhada de 30 minutos que você decide dar antes do jantar. O extrato de cardo mariano que você inclui na sua rotina depois de consultar seu médico. Cada uma dessas escolhas manda um sinal ao seu fígado de que você está do lado dele. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Há mais de 15 anos acompanho pessoas que chegaram ao consultório com fígados comprometidos e saíram com saúde restaurada. Não porque eu fiz milagres, mas porque elas tiveram acesso à informação certa, na hora certa, e tomaram a decisão de agir. A informação certa, na hora certa, pode salvar o seu fígado. E você já a recebeu hoje. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o seu fígado dá quando está pedindo socorro, e que quase todo mundo ignora por achar que é coisa de cansaço ou de idade. Esse vídeo pode mudar tudo. Um abraço carinhoso. Cuide do seu fígado, e até o próximo vídeo.